Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada Continua de Narcóticos Anônimos. Hoje na série Estou Limpo. E agora? Vamos explorar os desafios e as conquistas da vida após parar de usar drogas. Junte-se a nós nesta conversa inspiradora. Companheiros e companheiras, sejam bem-vindos! Olha lá, já está começando mais um episódio do podcast A Jornada Continua de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo José e sou um adicto em recuperação. Estou limpo das drogas aí já há 15 anos. Olá, companheiros e companheiras. Eu me chamo Wendel, sou um adicto em recuperação e não uso drogas há 22 anos e 6 meses. Bacana, hein? E aí, pegou a cadeira, pegou o café? Não, demorou, corre lá, cara, dá tempo ainda, hein? Tá só começando esse episódio e ele tá muito bom, hein? Nosso convidado hoje vai se apresentar aqui pra gente, já tá aqui, estamos ansiosos aí por esse episódio. Companheiro, você quer se apresentar? Opa, boa noite. Meu nome é Júnior, eu sou um adicto e graças à ajuda do programa de Narcóticos Anônimos, dos companheiros, do serviço, eu estou limpo das drogas há 20 anos, 11 meses e 23 dias, mas com a plena convicção que o dia mais importante é hoje, que eu não usei e não vou usar. Tamo junto aí. Ah, bacana, hein, mano? Ó aí, eu sou o novinho hoje aqui, hein? Eu sou o mais novinho da parada. Vamos lá. Cara, você tá ouvindo a gente agora, você já conhece Narcóticos Anônimos. Ó, se você não conhece ainda, vamos ficar de olho aí, vamos ficar de ouvido atento na nossa vinheta. Chama a vinheta aí pra gente. Narcóticos Anônimos. NA é uma irmandade ou sociedade sem fins lucrativos, de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Somos adictos em recuperação, que nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a nos mantermos limpos. Nosso programa é um conjunto de princípios escritos de uma maneira tão simples que podemos segui-los nas nossas vidas diárias. O mais importante é que eles funcionam. Não somos filiados a nenhuma outra organização, não temos matrícula nem taxas, não há compromissos escritos, nem promessas a fazer a ninguém. Não estamos ligados a nenhum grupo político, religioso ou policial e, em nenhum momento, estamos sob vigilância. Qualquer pessoa pode juntar-se a nós, independentemente da idade, raça, identidade sexual, crença, religião ou falta de religião, e há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. E não podemos esquecer, se você que está ouvindo, conhece alguém, tem problemas com drogas, indique Narcóticos Anônimos, um programa livre, anônimo e gratuito. É isso aí, que bacana, hein, cara? Um programa para nos ajudar a ficar livre da adicção ativa, né? Só em NA mesmo, cara. Gratuito, não encontrei outro lugar, somente em Narcóticos Anônimos. Júnior, cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, né? A gente já está acostumando aqui a pedir em todos os nossos episódios, né, para os nossos convidados falarem um pouco aí de como é que eles chegaram na Irmandade, como é que eles chegaram em NA. Cara, fala pra gente aí, então, como é que você chegou aqui? Você caiu do céu, né? Alguém te trouxe? Como é que foi que isso aconteceu? Você ficou sabendo por alguém? Ouviu numa rádio, um cartaz, um familiar? Fala pra gente, mano. Vamos lá. Pô, primeiro eu queria agradecer, né, o convite aí, parabenizar o podcast, tamo junto, muito legal a iniciativa. Eu cheguei na Irmandade através de um amigo, que era uma pessoa que usava comigo, é um adicto também. Hoje tá limpo, tá em recuperação, com 20 anos limpo hoje, graças a Deus, a gente tá caminhando junto. E essa pessoa que me levou para a reunião pela primeira vez, né? Assim, essa história é interessante, porque eu não conseguia admitir que eu tinha um problema com drogas. Eu sabia que estava vivendo um momento bem difícil da minha vida, com todas as áreas dela sendo afetadas e um processo muito difícil naquele momento, mas
por alguns motivos relacionados à doença da adicção, eu não conseguia admitir que tinha um problema, mas acreditava que talvez uma droga ou outra estava me atrapalhando. E aí acabei aceitando o convite dele. Ele era uma pessoa que já tinha passado por algumas instituições, tinha conhecido a NA, e foi legal porque um profissional indicou para ele NA. Isso mostra o quanto é importante, né, os profissionais assim conhecerem o programa de Narcóticos Anônimos e poderem colocar como uma opção viável de recuperação para os seus pacientes, né, ou as pessoas que eles atendem. E aí, através desse profissional, ele conheceu o NA e ele me convidou para ir. Eu fui para a NA um pouco assim assustado, não sabia muito o que ia encontrar, nunca tinha ouvido falar de NA, já tinha ouvido falar da outra Irmandade, né, que lida mais exclusivamente com álcool, né, Alcoólicos Anônimos, mas também não tinha nem noção de como funcionava. E quando eu cheguei na primeira reunião, era um sábado à tarde, é, eu algumas coisas me chamaram a atenção assim na primeira reunião que eu fui. Até engraçado alguns aspectos assim, porque eu encontrei vários tipos de pessoas diferentes na reunião. Essa diversidade assim, a princípio me chamou muita atenção, porque tinha pessoas de várias idades diferentes, tinha pessoas aparentemente de condições financeiras diferentes, de classe social diferentes, é, e pessoas e todas estavam lá, assim, no mesmo lugar, buscando a mesma coisa. E essa foi uma das coisas que me chamou a atenção. Uma pessoa que me chamou bastante atenção era a pessoa que estava coordenando a reunião. Ela era jovem, tinha tatuagens, boné virado para trás, e assim eu me identifiquei um pouco com essa pessoa, um companheiro, né? Tá limpo também até hoje ele, bem legal assim, há mais de 20 anos, né? E eu era relativamente jovem, então eu olhei para ele e falei, nossa, esse cara que é dono de NA. Falei, oi, porque ele estava coordenando a reunião, eu estava indo pela primeira vez, não tinha noção, né, de como funciona a nossa Irmandade, que o serviço prestado é totalmente voluntário, que qualquer pessoa poderia estar coordenando aquela reunião, qualquer membro, né? E essas coisas me chamaram a atenção, né, nas pessoas, assim, a diversidade. E uma outra coisa também que eu sempre partilho, assim, que a minha primeira reunião ela foi extremamente positiva, porque as pessoas me trataram super bem. E foi até, assim, eu fiquei até um pouco receoso pela cortesia que as pessoas lidavam comigo, né? Elas me tratavam muito bem, tentavam a todo momento me fazer sentir à vontade dentro daquele espaço, me serviam um café, me abraçaram, perguntaram se eu estava confortável, me informaram que a Irmandade era 100% gratuita, que eu não precisava pagar nada, não precisava dar meu nome se eu quisesse, não precisava fazer inscrição, pagar taxas, todas aquelas coisas que a gente já conhece, que envolvem a nossa terceira tradição, né? Que NA é gratuito e a gente não importa a droga que a gente usou, a condição financeira e tudo mais. Isso, assim, essa cortesia, essa educação, esse carinho me chamou a atenção também. Eu nunca vou esquecer disso. Mas eu não estava preparado para aquela experiência. Eu ainda negava a minha realidade, não tinha uma noção clara do que eu estava vivendo, e a adicção ela é boa nisso, né? Assim, de mascarar a realidade e a gente viver. Eu, particularmente, vivia sem conseguir enxergar de fato a verdade da minha vida, né? Eu fui a última pessoa a saber que estava com problema com drogas. Assim, minha família já sabia que eu tinha problemas, meus amigos, meus vizinhos, meu empregador, todo mundo há muito tempo vinha me sinalizando: Júnior, você precisa buscar ajuda. E eu fui o último a saber que eu precisava de ajuda. E naquele momento eu achava que, puxa, acho que eu de fato estou com algum problema aqui, mas não preciso disso tudo. Acho que essas pessoas aqui precisam. Eu vi lá, e é engraçado que eu me apropriei muito de comparações para justificar a minha não necessidade de estar ali. Eu ficava me comparando com as pessoas. Aí eu via uma pessoa que era mais velha, eu falava, não, mas esse cara de fato, eu acho que precisa, né? Ele já tem uma idade.
Daí eu via uma pessoa mais nova e falava, não, mas esse cara não precisa. Daí eu via um que perdeu muito, um que perdeu pouco, e eu ficava julgando as pessoas, assim, para tentar me convencer que eu não precisava estar ali, né? Essa foi a forma que eu tentava sair daquele espaço. E não deu outra, né? Eu acabei me afastando e voltando ao uso, porque achava que ia dar um jeito. E admitir a derrota é uma coisa muito difícil, Zé. Porque, assim, eu passei anos da minha vida dizendo que eu sabia o que eu estava fazendo, que eu ia dar um jeito, que era uma questão temporária, que se as pessoas parassem de me infernizar, eu ia dar um jeito na minha. Que o problema era elas, que se elas parassem com isso, minha vida ia melhorar. Então, de repente, NA, a Irmandade, ela tem um requisito, a pessoa tem que ter o desejo de parar de usar, e ela vai precisar admitir que precisa de ajuda. Sem essa admissão honesta, é difícil a pessoa permanecer limpa. E É, velho. eu, né? E assim, eu fiquei com dificuldade de admitir, porque todas essas pessoas ficaram me falando todos esses anos e eu sempre me defendendo. E admitir, na minha cabeça, não tinha vantagem nenhuma. Pelo contrário, eu só ia passar uma vergonha, falar, vocês tinham razão. Eu ia ter que dar razão para essas pessoas há anos me falando essas coisas. Então, eu queria tentar mais uma vez, dar um jeito, e me agarrei nesse orgulho, nessa teimosia, até que as drogas conseguiram me derrubar mais uma vez, mais profundo ainda. E aí, eu vou encurtar um pouco essa parte, mas eu fui para uma instituição. E aí eu conheci dois aspectos do programa que são sensacionais. Eu tive acesso aos painéis de HI, as pessoas iam, o painel de HI, para quem está escutando e não conhece, a gente tem um serviço dentro da Irmandade que é de hospitais e instituições, onde os membros voluntariamente servem esse subcomitê e vão até instituições para levar nossa mensagem de recuperação, apresentar os 12 passos e convidar as pessoas para poderem fazer parte da Irmandade. E eles iam nessa instituição. E esse é um dos aspectos. E o segundo é a literatura. Essa instituição ela adquiria a literatura da Irmandade em A, e a gente tem uma literatura vasta, né? Acho que assim é muita coisa boa que tem dentro da nossa literatura. Assim, é uma fartura de informação e de recuperação, né? E eu tive acesso à nossa literatura. E a literatura, assim, lá dentro, me chamou muita atenção quando eu li é, Quem é um Adicto e quando eu li Por que Estamos Aqui. Nossa, Esses dois textos, cara, esse assim, capítulo aí, o capítulo 3 me fez chorar, hein, quando eu li a primeira vez, hein, cara. Porque estamos rapaz, aqui. é muito Nossa, legal. Porque eu forte. li, cara, assim, Quem é um Adicto? E eu falei, caramba, sou eu. E por que estamos aqui? Eu falei, nossa, é a minha vida isso. Essa é É a minha isso. vida. E daí, quando eu vi que esse livro azul, que é onde tem os nossos 12 passos, ele foi escrito em 1983, eu falei, cara, olha, não vou confessar aqui a minha idade, mas falei, caramba, esse pessoal já vivia o que eu vivo há muito tempo. Essa galera sabe o que eu estou vivendo. E aí me abriu para essa coisa da Irmandade de Narcóticos Anônimos, de talvez me dar uma chance. E aí, quando o HI ia lá, o pessoal ia levar mensagem e tal, eu reparei uma coisa também que me chamava muita atenção. As pessoas entravam sorrindo e saíam sorrindo. Eu nem me importava tanto com o que eles falavam da história deles, eu achava legal, falava, nossa, gerava uma baita de uma esperança na minha vida, assim, eu falava, pô, eu posso viver isso, mas o fato deles estarem felizes me gerou muita, assim, como eu posso dizer, atração pelo programa de NA. Legal. Falei, pô, os caras tão Boa. felizes, porque a promessa, né, é que o cara pode parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. E é E, a, real, e, né? é, e é real, É irmão. real. E, A é, gente e vê assim, isso. ó, pô, e essa nova maneira de viver, essa terceira parte, pô, parar de usar já é um sonho. Mas só parar de usar e sofrer, porque eu tentei várias vezes parar de usar e ficar sofrendo, Ó, e fiquei sofrendo, não, é inviável.
Então eu precisava parar de usar, precisava encontrar perder o desejo, mas encontrar essa nova maneira de viver. E essa nova Sobretudo, maneira, né? sobretudo. E para Sobretudo. mim, essa nova maneira de viver significava duas coisas, assim, era felicidade e paz. Que eram coisas que eu não tinha. Eu não tinha Ó, felicidade, né? Eu só buscava prazer e é ter isso aí. paz. Não ficar naquela confusão, naquele turbilhão de pensamentos que eu vivia, né, antes de encontrar a Irmandade NA. É E isso aí, aí. cara, pô, assim, fiquei ansioso para poder sair da instituição e entrar num grupo. Voltar, né, para uma reunião e Voltar. daí de outra forma, né? Olhando de outra Uhum. forma. Cara, você falou da sua E primeira aí, reunião. Você falou da sua primeira reunião e eu tava aqui lembrando. Olha aí, hein? Pega essa aí, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente agora, ó. Pega essa dica, hein? Narcóticos Anônimos no Brasil tem uma pesquisa de participação de membros da comunidade brasileira, hein? Tá lá no site na.org.br. Vou pedir pro nosso editor colocar no link desse episódio o atalhozinho para você chegar lá. E quando você falou da primeira reunião e de como aquilo foi importante para você, eu lembrei aqui que em 2022, nós tivemos aí um pouco mais de 3.000 pessoas respondendo essa pesquisa, e desses 3.000, 80% das pessoas disseram, né, que essa primeira reunião foi muito importante para permanecer na Irmandade, para permanecer em recuperação. Mas em 2024, olha que surpresa, a gente teve mais de 5.000 membros respondendo essa pesquisa, cara. Que coisa uhum, incrível, mano, né? E desses 5.000, mais de 4.500 pessoas responderam que é muito importante, né? E mais de 500 pessoas responderam que é importante. Quer dizer, a gente tem aí uma porcentagem um pouco menor de um ano para o outro, mas a gente tem que levar em consideração o número de pessoas que responderam, né? Então, assim, cara, que atenção a gente tem que ter, que cuidado a gente tem que ter nas nossas reuniões, né? Não é só dizer que a pessoa é simplesmente importante. Ah, não, você é importante, mas fica aí no canto ouvindo a gente falar. Nós vamos uhum, falar aqui da gente. Fica no teu uhum. canto aí. Não, cara, a gente precisa receber, né? A gente precisa fazer essa abordagem dessas pessoas, né? Conhecer um pouco dela, oferecer uma água, um café, ver se ela tá à vontade. Poxa, mais do que ninguém, a gente Com sabe certeza. como dá nervoso chegar na primeira reunião, cara. Há Sim. quem diga, né? Há quem diga por aí que o chaveiro branco é um dos mais difíceis de se pegar, né? É um dos Uhum. mais difíceis porque é o que você falou. Chegar a admitir isso, que tem um problema com drogas, né? Descobrir que é um adicto e aceitar tudo isso, meu, é um caminho que Uhum. só cada pessoa vai saber trilhar aí, vai saber como é o seu caminho, né, cara? Mas é isso, galera. Fica de olho aí nessas informações aí da nossa Irmandade. Tem muito material bom aí, hein? Essa pesquisa é muito, muito legal, né? Porque ela é um retrato, assim, da nossa Irmandade aqui no Brasil. Tem essa pesquisa também mundial, né? É E isso, é porque a isso. nossa Irmandade é mundial. Isso é uma coisa também muito legal, assim, falando de primeira reunião, né? Eu me lembro de reparar isso, que as pessoas não falavam de drogas na reunião. Não falavam Ó, de uma droga específica ou de outra, e não falavam de questões específicas da vida, assim, hum, o objeto em si, mas elas falavam dos sentimentos em relação àquilo, de como poderiam melhorar em relação àquela situação que elas estavam vivendo, e isso é interessantíssimo, porque, de fato, o problema vai além do uso de drogas, né? E a gente vê porque tem drogas no Brasil que com certeza não tem em outro lugar, que em outra parte do mundo é claro. outro tipo de drogas, mas a recuperação acontece para todo mundo. É isso. E, e esse acolhimento é muito também simbólico no sentido da irmandade. É difícil entender. Eu tive bastante dificuldade no início de entender assim, mas por que estão me tratando tão bem? Né? Nem E me aí, conhece, né? Não sabe nem o pô, que que eu não, fiz. exatamente. Os caras falavam que eu era bem-vindo e que eu não precisava pagar nada e que aquele espaço era meu e que eu podia voltar, que eu Legal. deveria voltar quantas vezes eu quisesse.
E até a gente fica meio desconfiado, assim, né? Aquela famosa história, né? De que a quantidade da esmola o santo desconfia, né? Fala, Oh, bom, será que não. Mas daí eu entendi essa questão da irmandade, né? As pessoas se ajudando mutuamente. E hoje, assim, hoje, eu entendo isso já há bastante tempo. O quanto, como é importante um novo membro. Como é importante uma nova pessoa chegando, admitindo o seu problema e se rendendo ao programa, para todos os outros, né? E isso é uma dádiva, a gente poder levar essa mensagem para um outro adicto. Então, as pessoas estavam praticando gratidão porque elas receberam a mesma coisa. Elas receberam boa. aquilo e elas entenderam que, como a nossa literatura fala, né, dando que a gente só vai conseguir manter aquilo que a gente tem se a gente doar, né, e dar para o próximo. Então, eu assim sou muito grato pela forma que as pessoas me receberam, o Legal. silêncio, a educação, não é igual o lugar de onde eu vim, né? Eu vim do barulho, É isso. assim, as pessoas nunca, nem sempre bem intencionadas, e ali Ah, quando eu cheguei na um negócio reunião, meio você vale o que tem, né? é, A gente conhece bem essa história, hein, mano? E aí a é, gente se dá de cara com uma coisa muito diferente, né, dentro da Irmandade. Chega a assustar, hein? Ó, eu fiquei desconfiado no começo, hein? não, e a gente entende, depois de um tempo, essa questão do serviço, né? Por que que as pessoas servem, doam, né, o seu tempo, sua energia para a Irmandade, entende que é por gratidão, e eu escutei isso, né, quando eu cheguei, assim, porque quando eu voltei, né, definitivamente, porque desde então eu tô aqui, em Legal. NA, e eles falaram assim, aqui é o seguinte, cada um faz um pouco, e juntos a gente faz muito. Então, cada um faz um pouco e juntos a gente vai fazer muito. É isso aí. Então, cada um faz sua parte. E um dia me perguntaram, quer fazer um pouco também? Quer ajudar? E eu me dispus também. E aproveitando, né, Júnior, pegando esse gancho, assim, você falou bastante aí do acolhimento da primeira reunião, de quando chegamos. Eu acredito que para todos é algo assim excepcional, né? Eu posso dizer, né? Ver quando a gente chega e encontra um ambiente onde as pessoas nos recebem, onde elas falam que nós não temos não é uma falha moral, né? Até mesmo nós temos uma doença, né, progressiva, incurável e fatal, a identificação, né, que você falou da primeira reunião, todos esses aspectos aí são fundamentais, né? E aí eu queria assim, ouvir um pouco de você a respeito desse seu retorno, cara. Como foram aí, depois dos primeiros dias, os primeiros meses da Irmandade, depois que você teve contato com a nossa literatura, que você conseguiu compreender um pouco mais a necessidade, entrar nesse processo de admitir que você precisava de ajuda. Como que foram aí esses primeiros dias ou meses, né, na Irmandade? Eu pergunto porque, assim, nós chegamos assim praticamente em um mesmo período, né? Uhum, É, e assim, como que eram as reuniões, o acesso a essas reuniões, né? Porque era tudo muito novo, não sim. tinha o que temos hoje, né? Esse banquete, como costumam falar, nessa variedade de literatura, não tínhamos o guia de passos naquela época e, e assim, o acesso às reuniões, os serviços que tinham na época na sua comunidade e como que você fez para absorver tudo isso e para começar, como você falou aí agora, como foram falaram para você, pô, e aí, quer fazer alguma coisa também? Quer ficar com a gente? Quer servir? Como que foi aí no começo aí quando você teve esse retorno para a Irmandade? Foi bem legal, assim. É legal num aspecto e difícil, é legal e difícil ao mesmo tempo, né? Assim, é difícil. O programa é simples, né? O nosso programa é simples, mas ele propõe uma mudança é, que envolve muitos aspectos da vida. E a gente tem nos grupos, né, o Evite e o Procure, que são sugestões, né? Isso é um aspecto também muito legal da nossa Irmandade. Nada é imposto, nada é assim, é obrigatório.
E, pô, isso me atraiu muito, muito mesmo. Sempre tive muita dificuldade, assim, em aceitar direcionamentos diretos, em ordens, problemas com esse aspecto de autoridade. E aí, na Irmandade, eu encontrei isso, né? Sugestões amorosas. Olha, a gente trilhou esse caminho aqui é um bom caminho, e se você quiser isso, você tá, tá apto a receber. Então, as sugestões do evite, do procure, né? Procurar as reuniões, procurar literatura, procurar apadrinhamento, procurar servir, evitar raiva, evitar ressentimento, evitar lugares que eu ia, evitar as pessoas que eu andava. Não são mudanças simples de realizar, né? É uma mudança bastante grande, né, na vida, mas a força do grupo é determinante, assim, se conectar com as pessoas de forma mais profunda e não ser uma pessoa que visita a NA, né? Frequentar ativamente, estar lá diariamente, ter um envolvimento maior. A gente costuma escutar, né? Quem não se envolve não se desenvolve. E é uma grande verdade, assim, se envolver com a recuperação exige um esforço, porque o programa é um programa de ação, né? Não vem, tem na nossa meditação diária um texto lá que fala assim, a recuperação não vem numa bandeja de prata, né? De bandeja para as pessoas, não vem. Ela exige um esforço, né? Um programa de ação. E a alternativa que eu tinha naquele momento era me envolver com as pessoas que estavam no grupo, né? Minha cidade sempre foi muito bem estruturada no sentido de NA, né? Não era a quantidade de reuniões que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem muitas mais reuniões, né, do que tinha antigamente. Então, eram restritas, as reuniões eram restritas ao horário da noite, por exemplo. Hoje a gente tem reuniões de manhã, na hora do almoço, de tarde, né? E naquela época eram só à noite. E, e foi um desafio porque eu cheguei na Irmandade completamente falido e precisava me desenvolver profissionalmente. Eu não era casado, não tinha filhos, não tinha profissão, não tinha estudo, eu não tinha nada disso. Então, também tem essa conciliação com a vida, né? A gente precisa se desenvolver. E é comum tentar justificar a ausência na Irmandade e para tocar a vida, porque são coisas de fato boas, que minha própria mãe falava para mim, mas, meu Deus, está indo muito nas reuniões, está na hora de estudar agora, de trabalhar. Então, mas como é difícil permanecer em recuperação sozinho. Eu senti esse drama quando é comum esquecer de onde veio, é comum começar a se auto-enganar novamente, achando que vai dar conta, que vai dar um jeito. E também, que eu acho que é o pior aspecto, é comum começar a sentir aquelas emoções negativas novamente. Raiva, ressentimento, preocupação exagerada, ansiedade, porque o programa nos dá a chance de partilhar sobre isso, né, de dividir, de escutar as outras pessoas, de refletir e de aplicar os princípios na vida. Então, as reuniões elas trazem essa oportunidade. Cada reunião nova é uma chance nova. Então, foi eu tomei a decisão de me entregar e de tentar a recuperação de forma diretiva, né? E aí eu acho que teve o aspecto da amizade, né? Porque a gente acaba fazendo amigos e eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, se conectar com outras pessoas, porque eu acho que a adicção ela leva a pessoa muito ao isolamento e a Irmandade propõe muito a conexão, né? O grupo, o trabalho de passos com um padrinho, uma outra pessoa, a partilha dos passos com uma outra pessoa, a prestação de serviço com outras pessoas. Então, eu me conectei, eu tive a felicidade de me conectar com uma galera muito boa, que eram servidores e começaram a me carregar para o serviço.
E eu via a alegria delas, em como elas viviam, eu via a paz que elas tinham, tudo aquilo que eu falei, quando eu estava internado eu almejava, e eu comecei a me envolver. E aí, rapidamente, me ofereceram um serviço, falaram para mim que eu podia ajudar. A galera é engraçado, assim, porque eu acho que um grande problema que eu tive na minha vida toda foi a autoestima baixa. Sempre tive isso. Essa coisa de não me achar capaz, não me achar suficiente para as ações. Não, não era um bom aluno, não era um bom profissional, não era um bom filho. Eu acho que a adicção afetou muito minha autoestima. E, de repente, em NA, não me perguntaram o que eu sabia fazer, só perguntaram assim: "Ah, você tem boa vontade para fazer? Está disposto a fazer?" Eu falei, sim. Aí já me deram a chave de grupo, já me falaram, ó, assim que faz café. Eu nem sabia fazer café, aprendi a pilotar uma cafeteira. De repente me deram uma ata. Olha, você vai registrar aqui a discussão dessa, dessa nossa reunião. E olha só, eu nem sabia. Naquela época, acesso ao computador não era tão comum, né? Mas eu não sabia mexer no computador, né? E eu fazia a ata na mão. E um dia um companheiro sentou comigo assim, e falou: "Olha, tá aqui ó, o computador, né? Vou te explicar como é que faz a ata no computador." E, pô, aprendi a mexer em informática dentro do DNA, assim. E acabei para Sensacional. prestar serviço. A gente aprende muita coisa servindo, né? Muita coisa que acaba sendo importante na vida, né? Então a gente aprende muito servindo. E, e aquilo, essa prestação de serviço, pô, só dependendo de boa vontade, me gerou muita autoestima. Falei, cara, eu sirvo para alguma coisa. Eu comecei a entender que tudo aquilo que eu passei na minha vida, toda aquele, entre aspas, né, o lixo que foi a minha vida na adicção, se transformava em ouro dentro da Irmandade NA. Fiquei muito, assim, começou a gerar propósito. E eu comecei a entender, puxa, talvez dê para ressignificar toda aquela história. E quando eu comecei a me envolver no serviço de HI, né, que era aquilo que eu via as pessoas fazendo lá atrás, eu imediatamente fui atrás disso também. Eu falei, pô, eu acho que eu posso compartilhar minha experiência. Eu me lembro muito bem que olha, eu não tinha nada assim, não tinha um emprego, continuava não tendo, né, um emprego, uma profissão, estava recebendo auxílio do governo, tinha, porque naquela época ainda tinha, né, esse auxílio mais estendido, e eu comecei a prestar esse serviço de HI. E na instituição, as pessoas não ligavam porque eu não tinha nada. Elas se importavam, as pessoas que recebiam a mensagem lá, elas se importavam que eu era um adicto e que eu tinha parado de usar, tinha perdido o desejo de usar e tinha encontrado uma nova maneira de viver. E aquilo era o suficiente para elas. E era mais do que ter um carro, do que ter uma casa, do que ter uma esposa, uma grande profissão, né? É, e isso de fato era importante, como era importante para mim quando eu estava lá recebendo a mensagem. Então, isso tem um aspecto muito significativo na autoestima, no sentido de propósito, de me conectar com a vida. Eu acho que eu passei uma vida inteira sem me sentir parte das coisas, né? Fui me metendo em vários grupos para tentar ser aceito, porque eu mendigava, né, aceitação lá, queria que as pessoas me aceitassem. E de repente em NA as pessoas não só me aceitavam, como me amavam, assim, né? Amavam a minha vida, né? A minha história, porque era a história delas. E eu amo a vida do recém-chegado porque é a minha história. Então a gente começa a encontrar coisas diferentes dentro da Irmandade e coisas diferentes que eu nunca tinha visto e nunca tinha encontrado. Então, daí me engatei no serviço e assim foi. Eu continuo, né, há 20 anos aí Show. prestando serviço e frequentando, e lendo os passos, e lendo a meditação diária, praticando o programa, aplicando os princípios. É, Eu acho que esse é meu caminho. cara, essa galera do serviço.
sei não, hein? O pessoal é muito malandro. Chega com aquele tapinha nas costas. Me ajuda ali a fazer um café. Ajuda aqui a separar as cadeiras. E quando É. você vê, velho, você tá 24 horas ali. Cara, porque realmente é uma sensação única, né? Eu acho que, bom, nada contra quem não serve, quem não quer servir NA, ou quem não tá aí querendo desenvolver nenhum tipo de serviço. Mas, irmão, irmã, se um dia você chegar lá, nossa, mano, você vai sentir uma coisa em você, sabe? Um despertar que só o serviço da Irmandade realmente consegue proporcionar isso pra gente, né? Eu acho que é bem como o Júnior estava falando, né? É voltar a viver. Ou viver pela primeira vez para alguns, né? Parecer que tá vivo pela primeira vez, né? Com esse propósito e tudo mais. Pô, você falou que já tá há um tempo aí nesse negócio de serviço. Atualmente, você está servindo algum cargo aqui dentro da nossa Irmandade? Estou servindo, eu estou prestando serviço numa estrutura nacional, estou também servindo aqui no meu estado, né, o estado onde eu moro. O serviço faz parte da minha recuperação, Ah, é integral, assim, eu é isso. não consigo acreditar na minha recuperação, né? Eu acho que, como você falou, né, Zé, cada um tem o seu caminho dentro da Irmandade, Sim, encontra os sim, seus sim, sim. a melhor forma de seguir praticando o Claro. programa. Mas o serviço ele foi muito importante para mim. Assim, nesse sentido, de fazer amizade, de pegar um carro e viajar 12 horas para ir fazer uma Nossa! oficina uma oficina de linha de ajuda lá numa cidade e voltar de noite, assim, é E uma questão, voltar, é. mas ir dando risada e Poxa. conversando, e olha, foram experiências que foram determinantes para mim, assim, e é legal, assim, saber que você está dentro daquele carro, que você está dando risada, um conta uma piada, um partilha, de repente você está chorando por causa de uma história de alguém. Acontece, Cara, hein? só quem viveu sabe disso, né? Assim, Acontece, hein? e saber que todas aquelas pessoas estão fazendo algo sem nada em troca. Porque não tem o benefício econômico, financeiro, ou de prestígio, ou de poder, nada. O serviço é anônimo, então, é uma sensação de estar fazendo a coisa certa, pelo motivo certo, com as pessoas certas. E isso, para mim, me diz muito sobre a espiritualidade do programa. Então, o serviço ele tem essa ligação para mim, assim, sobre o sentido. Eu acho que eu busquei em drogas muito tempo tapar esse vazio, que era um vazio que Aham. não tapa com ela e não tapa de forma material, que por um tempo eu achei que era material. Não, mas Sim. tá faltando isso, tá faltando aquilo. Graças ao programa, né, hoje eu tenho uma condição melhor de vida, né, muito mais confortável, e eu já percebi que não é isso que tapa esse vazio, que gera propósito, que faz sentido viver, né, que o serviço me satisfaz nesse aspecto de conexão com o poder superior, né? Nosso programa deixa claro, ele não é religioso, ele é um Aham. programa espiritual, né? Recheado de princípios espirituais, como boa vontade, mente aberta, honestidade, são só princípios, e encoraja as pessoas a buscarem um poder superior, né? Cada um da sua forma. A minha conexão está muito relacionada ao serviço, assim, eu acho que essa é a minha relação. É, E cara, ó, eu acho que aquele eu, Deus, serviço e sociedade não tá ali à toa, hein? Ó, eu tô há pouco tempo, hein? 15 anos aqui de estrada com vocês, mas eu acho que eu tô começando a perceber que a galera que tá ficando limpa, que continua tendo uma vida boa, continua no serviço da Irmandade, cara. Eu tô começando a achar que é por aí o caminho também. Legal. Legal, É isso legal, aí. legal. E Júnior, você falou bastante aí dessa conexão com a vida e parte lá do grupo, aquela coisa parece assim, me remete a um lance de pertencer, né? Quando a gente está uhum, ali, e a galera envolve a gente naquela coisa toda, fazer o primeiro café,
aquele primeiro quadro sem saber o que vai escrever, né, cara? Tentando lembrar o que estava no outro que foi apagado, sabe? Limpar a sala, arrumar tudo, a literatura na mesa, né? Então, pertencer, né, esse sentimento dentro nesse ambiente aí de acolhimento das reuniões, que a galera apresenta o serviço para nós, faz toda essa diferença aí Sim. e desperta um sentimento que muitas vezes há anos, né, não era sentido, aquela coisa de pô, sentir ser humano, de entender que é importante, que pode contribuir com alguma coisa, né, cara? E com quanto tempo limpo você levantou a mão no seu primeiro encargo, cara? Então, eu cheguei na Irmandade em agosto, setembro, assim, quando eu retornei, né, de vez. E aí, o pessoal queria abrir um grupo perto da minha casa. O pessoal de um outro grupo que a gente ia no centro, eles falaram, não, a gente vai abrir um grupo, e olha, você mora ali naquela região, você podia vir junto, ajudar. Eu falei, não, beleza, vamos lá. E eu fui, na primeira reunião. É um grupo, hoje ele é um grupo bem grande, assim, aqui da minha cidade, né? Um grupo que tem muitas reuniões, né? Tem mais de 30 reuniões por semana. Mas o pessoal, era um sonho deles, assim, eu percebi, um sonho antigo deles, de ter um grupo que não fosse sediado dentro de uma igreja, né, ou que tivesse autonomia de poder abrir de manhã, de tarde, ou até, hoje tem corujinha nesse grupo, a gente chama, é uma reunião que acontece das 10 à meia-noite, por exemplo, tem até corujão, que é da meia-noite às 2 da manhã, para aqueles companheiros que trabalham de noite, podem também ir para uma reunião. E aí eu fui nessa reunião de serviço, primeira inaugural do grupo, estava lá, e aí foi muito legal, assim, porque eu tinha acabado de chegar, né? A companheira que estava encabeçando esse processo, ela já veio com o nome pronto do grupo. Ela veio com tudo, tá com tudo decidido. Parece que é adicta, hein? Parece, assim, que ela é adicta. E aí foi muito interessante, assim, porque é uma baita de uma mensagem, né? Na hora que, normalmente, para abertura de um grupo, só precisa ter dois, três adictos, né? O desejo de fazer aquilo acontecer e pedir ajuda e fazer, né? E aí, na hora daí tem uma pauta, a pauta era escolher o dia da reunião, o horário da reunião, quem seriam os servidores, né? O representante, o tesoureiro e o secretário do grupo, e o nome do grupo. Daí ela era a idealizadora, ela veio com o nome já pronto. Falou, o grupo aqui vai se chamar tal. Ela falou. E aí o pessoal falou, não, mas a gente vai votar, né? Quem tem mais alguma sugestão aqui? Daí colocaram uma outra sugestão, resumindo, votamos, o nome escolhido foi o do outro, não foi o dela. E aí eu falei, caramba, não tem dono isso aqui, né? É bacana ver a forma que a gente decide as coisas. Todo mundo tem direito a voto, todo mundo tem direito a, a participar plenamente, inclusive eu que tinha acabado de chegar. Não importava, ela tinha 8 anos limpa. Assim, ela era para nós dinossauro, né? A gente chama assim, pessoas antigas da Irmandade, né? Ficaram limpas lá na década de 90. Então, para mim, ela era uma autoridade. E aí eu entendi, falei, nossa, não tem autoridade aqui. Autoridade é a consciência do grupo, quando a gente decide as coisas juntos. E aí, isso era dezembro de 2004, e em janeiro de 2005, o representante do grupo se mudou. É o que a gente chama de RSG, né? Representante de serviço do grupo, que é o cara que conecta o grupo ao restante da Irmandade. Esse cara se mudou e abriu o encargo. E aí falaram para mim assim, oh, você não quer ser o representante do grupo? Você está aqui todo dia, está vindo, está coordenando a reunião. Eu já estava secretariando uma reunião, né? Que é basicamente abrir a sala, fazer o café, arrumar as cadeiras e controlar o tempo das pessoas, né? Para cada uma poder falar no seu tempo. E aí eu falei, seu representante do grupo, mas eu acabei de chegar, vocês nem me conhecem, eu vou representar esse grupo aqui. Sim, você não quer ser o representante do grupo? E aí eu aceitei. Falei, não, acho que posso ser sim, porque aquele grupo como foi importante assim ser perto da minha casa.
porque a locomoção era difícil, não tinha carro, e aí eu comecei, virou um porto seguro para mim, ir às reuniões, né? Eu ia para as reuniões, tinham reuniões que eu, pô, dava muita risada, tinha reuniões que eu chorava, tinha reuniões que eu estava bravo e partilhava, tinha reuniões que eu só estava grato, alegre, e ali aquele virou o meu espaço, né? O espaço que eu podia eh, participar então, pô, de repente virei representante do grupo, da mesma forma que eu falei lá, sem ninguém me perguntar o que eu tinha, se eu ia dar dinheiro, se eu tinha altas habilidades, se eu era um comunicador, ou se eu sabia fazer ata. Não, não era isso. As pessoas só queriam que eu pudesse participar também do processo. E, e foi assim, Aí. daí comecei a servir. Esse eu acho que é o primeiro encargo assim, de maior responsabilidade, né? O encargo de secretário também foi legal, vai ter uma história bacana também, mas basicamente é na mesma linha, né? De receber a chave do grupo, pô. Eu me lembro também de um evento que eu fui no Incompasso, assim, no mesmo ano. O Incompasso é um encontro de 12 passos, que a gente estuda os 12 passos, né? E o companheiro que estava coordenando o evento, ele nem me conhecia, e ele coordenava o evento, então ele estava com o telefone toda hora tocando, e ele precisava buscar as pessoas na rodoviária, no aeroporto, para levar para o evento, para organizar as coisas. E uma hora ele recebeu uma ligação, ele tinha acabado de voltar da rodoviária, e o pessoal estava chegando na rodoviária, novos companheiros, e precisava buscar aquela galera. E ele olhou para mim e falou assim: Você sabe dirigir? Eu falei: Sim, ele nem me conhecia, olha só que interessante. Ele falou: Você sabe dirigir? Eu falei: Sei. Você tem carteira, tudo certinho? Eu falei: Tenho. Ele falou: Cara, tá aqui o meu carro. É aquele Logos azul lá. Era um Logos, assim, eu nunca vou esquecer. Ele falou: Cara, preciso que vá lá na rodoviária buscar 3 pessoas. Eles vão estar com camiseta de NA. Assim, você vai saber quem são. Você pode ir lá buscar. Eu falei: Cara, posso? E eu conto essa história assim, a gente se diverte. É um companheiro que a gente caminha junto há bastante tempo. E, pô, ele me emprestou o carro dele. Assim, era uma coisa da confiança, né? Engraçado isso, como a gente acaba sendo uma irmandade mesmo, né? A gente É se isso conecta de uma aí. forma que é Sim, diferente, né? Pô, sim, nem sim. fala, mano. Tem muita história sobre essas coisas, hein? Cara, Legal. assim, a caminhada de recuperação, como a gente já falou, ela é uma coisa muito individual, né? E eu, honestamente, eu considero uma aventura de autoconhecimento, assim, sabe? Mas sozinho não dá. Sozinho não dá, né? Tem lá na nossa tradição bem claro, né, cara? A recuperação individual depende da unidade, né, de NA. Então, assim, bom, fale sobre isso, que é para poder falar sobre apadrinhamento. Vamos ser direto. Júnior, cara, fala pra gente assim, como é que foi esse lance do apadrinhamento, cara? Bom, você falou que chegou no grupo e para ter tanto tempo de serviço assim, eu não tenho dúvida alguma que você tem padrinho, né? E então, pô, fala pra gente assim um pouco como é que é esse lance do apadrinhamento. E pode ser o seu apadrinhamento ou como você vê o apadrinhamento dentro da Irmandade, né? Eu acho que tem uma curiosidade muito grande das pessoas que conhecem ou que querem conhecer Narcóticos Anônimos. Pá, e aí, eu vou chegar lá e vai acontecer o quê? Vou ficar só, indo e vindo para as reuniões. Mas a gente sabe que o apadrinhamento, ele é a pedra fundamental, né? Tá lá no livro, né, do apadrinhamento, né? Acho que é uma das pedras fundamentais aí, é o apadrinhamento. Então fala pra gente aí como é que foi esse lance do teu apadrinhamento. Legal. A gente, quando chega, né, tem uma prática que é a receber a ficha de ingresso, né? E a gente fala nesse momento assim, olha, apadrinhado pela pessoa tal, né? Normalmente um membro mais experiente do grupo. Essa pessoa foi a primeira, né? Assim, a primeira que se aproximou mais de mim, assim, me entregou a ficha. Mas é Legal. importante também ver essa questão da. Mas você não conhecia essa pessoa? Não conhecia, estava Conheceu na reunião lá? ingressando. E quando eu Ah, voltei para a legal, legal. Irmandade, ela estava lá. E assim, Boa. eu sentia o desejo dela, o desejo honesto de me ajudar, de me acompanhar. E só que o apadrinhamento, acho que ele envolve muito uma questão de identificação. E a pessoa
NA, a pessoa dentro do NA ela é livre e tem que ser assim. Ela tem que escolher aquela pessoa que ela se identifica, pelo, pelas características que ela acha que são importantes. O apadrinhamento ele acontece com basicamente um adicto ajudando o outro e a gente precisa Boa. se conectar com essa pessoa, ter confiança. E eu me conectei com uma pessoa e foi assim logo no início da minha recuperação, que era uma pessoa que tinha já um substancial tempo limpo e foi muito, muito importante para mim porque eu me lembro como eu escolhi o apadrinhamento. Essa pessoa, eu sempre fui, assim, na minha dicção ativa, sempre fui muito material, muito, assim, eu não era, eu não conseguia acreditar que uma pessoa pudesse ser feliz sem ter recurso, sem ter uma ascensão profissional e tudo mais. E essa pessoa não tinha nada disso, assim. Mas ela tinha uma coisa que puxa, como eu admirava, que era a alegria de viver. Esse cara sempre estava Boa. sorrindo. Ele, assim, eu falo no passado, porque ele faleceu tempo atrás Tá. agora, e ele era simples no sentido de como levava a vida, mas extremamente perspicaz, assim, na aplicação do programa, dos princípios, e ele tinha uma forma de ver a vida muito prática, assim, que me assustava às vezes, porque para mim tudo era muito complexo. E ele vinha com umas ideias muito simples, assim. Pô, tô com dificuldade com a pessoa. Ele falava, então, tem que escrever uma carta e envia. Não, ele falava assim, então vai lá e fale para ela. Mas Então, também abra seus ouvidos para escutar o que ela tem para falar também. boa. Eu falava, mas não consigo olhar no olho, então escreva uma carta. Ele simplificava, isso era muito legal, assim. E era um cara voltado para os princípios, para a prática do programa. É, na aplicação prática dos princípios, né? Da mente aberta, da tolerância, da humildade. E foi com ele que assim, eu consegui me despir pela primeira vez, no sentido de falar coisas mais profundas. O Uhum. grupo, pô, eu tive esse impacto no grupo, né? De escutar coisas que eu sentia e nunca tinha falado para ninguém, e eu escutei das pessoas, né, de vocês, os sentimentos, e aquilo é libertador, você poder partilhar algo que às vezes é vergonhoso, às vezes a gente mesmo nega que sente, mas com o padrinho a gente cria essa intimidade de poder se aprofundar e aí vem a confiança, uma relação, a nossa literatura fala muito sobre isso, que talvez o padrinho seja a primeira pessoa que de fato a gente consegue ter uma relação honesta e aberta 100%, assim, de confiança. E aí também comecei a ter afiliados, né? É, os afiliados, assim, agora nesse momento eu tô sem padrinho, né? E eu Aham. tô buscando um novo apadrinhamento, esse é um processo aí que eu tô vivendo. Mas eu tenho pessoas que me ajudam, pessoas que eu confio e que eu partilho, né? São pessoas próximas. E tem os afiliados também, que são pessoas que, pô, é uma via de mão dupla. Partilhar o passo, a gente tem uma rotina de prática de passos, de escrita, né? Trabalho de passos, porque também não significa que escrever o passo está praticando o passo, né? Escrever Sim, uma sim. ferramenta para entendimento e para conseguir aplicar. E eu tenho nessa relação também com os afiliados assim uma grande fonte assim de troca, de prática, de partilha de princípios. É, encorajo eles ao serviço, são servidores também. Eu acho que a gente acaba se identificando com pessoas que vão seguindo o programa, vão aplicando mais, porque o programa, a gente escuta muito sobre, é um banquete, né? Tem muita coisa dentro do nosso programa Uhum. e a gente tem que se beneficiar e tem que escolher também aquilo que a gente quer. Tem gente que se identifica mais com um tipo de serviço, tem gente que se identifica de uma forma de trabalhar os passos, tem gente Júlio, bom, vou que entrar, vou pegar esse se gancho aí. Vou pegar esse identifica. gancho teu. Vamos lá. Sobre essa questão dos passos, né?
ciclos de passos ou passos, né? Cada um vai escolher a sua forma de falar sobre. Então, assim, a gente tem muita opinião dentro da Irmandade sobre as maneiras de trabalhar esses passos, né? E aí, assim, eu vou pedir licença aqui, tá, pessoal? Porque lá no nosso guia a gente tem uma diretriz sobre isso, bem clara, né? Dizendo que a única forma inadequada de utilizar o nosso guia é sozinho. Sozinho. Pronto. É a única de fato que existe é essa, né? Mas, cara, com a experiência que você tem hoje, né? Já de 20 anos limpo, de ter passado por apadrinhamentos, de ter afiliados, né? Para ti, assim, hoje, qual a forma mais. Não sei se eu posso usar essa palavra, mas a forma mais adequada, a forma mais confortável, né? De trabalhar esses passos, ou cada afiliado vai ter a sua forma, vai ter o seu jeito de fazer isso, ou cada padrinho que você passou teve esse seu jeito. Como é que foi para ti, assim? Como é que é esse trabalho de passo, assim? É, antigamente não tinha, né, o guia. Isso, isso. Quando eu cheguei, a gente tinha tinham pequenos livretos do quarto passo, do primeiro, do segundo, do terceiro, e tinha uma sugestão de 10º passo também, que era escrita, né? Fazer o 10º passo, que é o inventário diário, escrito. Depois que veio o guia sempre foi para mim assim uma ferramenta para se aprofundar nos passos. Como a gente tem outras literaturas que acabam agora até de traduções, né? A gente vai conseguir estudar e escrever e se aprofundar sobre tradições. Essa ferramenta de escrever passos, eu, por exemplo, agora estou escrevendo o segundo passo. Ela ajuda, ela não significa que escrever o segundo passo, eu estou aplicando os princípios do segundo passo, mas eu estou conhecendo os princípios, eu estou entendendo sobre os princípios, estou podendo refletir sobre eles e até encontrar formas de aplicar os princípios, né? Cada passo, para quem não conhece nossa Irmandade, né? Cada passo tem um conjunto de princípios Boa. e eu tenho um afiliado, por exemplo, que está lendo um passo, o quarto passo dele é há mais de um ano, que ele resolveu, a gente, Ó. na época, decidiu escolher a forma de escrever da forma antiga, que era a Aham. autobiografia, porque hoje o nosso guia ele é até dividido por tópicos, né? Fala de quarto passo relacionado a uma coisa, Isso. né? Ou a outra, áreas da vida, né? Específicos Aham. que ajudam muito ao autoconhecimento, mas a gente naquela época decidiu, não, vamos fazer a autobiografia mesmo, escrever tudo que lembra, os sentimentos, porque os sentimentos e como pensava, inclusive, naquela época, Uhum. a gente fala aqui dentro, né, da Irmandade, para identificar os defeitos de caráter e ver o impacto deles e como poder aplicar princípios nesses defeitos, né? E a gente está indo longe, assim, as partilhas, né? A gente se encontra, né, uma vez por mês para fazer a leitura, vai longe, e às vezes eu partilho mais da minha vida, dos meus princípios ali, da minha escrita com ele, do que ele mesmo com aquele quarto passo. Então, o apadrinhamento, como eu falei ali, eu acho que é uma via de mão dupla, a gente decidir juntos, duas pessoas, a trabalhar o programa e se aprofundar no programa e estudar o programa, né? Então, eu acho Que que momento, é vai um mais momento por... único, né, cara? A É isso. sensação que eu sempre tive quando eu ajudava um afiliado a fazer o passo é que eu estava fazendo aquele passo novamente. Eu tava Exatamente. ali me vendo novamente naquele turbilhão ali, às vezes, mas às vezes também num sentimento de gratidão e revendo também questões, né, que talvez quando eu partilhei ali com o meu padrinho, e aí eu tô ali com o meu afilhado, tendo que partilhar, talvez até a mesma coisa novamente. Eu disse, nossa, meu, tô partilhando de novo a mesma coisa. Então, quer dizer, tem coisa ainda que eu preciso rever novamente, praticar novamente, trabalhar novamente,
Cara, sensacional. Via de mão Sensacional. dupla, 100% apadrinhamento. E é, e é muito legal, né? Que volta o filme, né? Ouvindo aí o Júnior falar. A questão da literatura, do guia, dos livretinhos. Ah, como era difícil aquele tempo, ninguém sabia como que vamos fazer do quinto em diante, né, cara? E assim, é muito legal. E os companheiros que introduziram aí esse guia, que trabalharam ele, né, para que tivesse aí completo, né? Eles fizeram assim cara, deram uma de graça para nós ali, né? Deixaram claro, né, cara, que o nosso guia é para servir os membros de NA em qualquer momento da recuperação, sabe? Ó, E não importa quanto tempo nós Olha. estamos aqui, se nós acabamos de chegar, se nós estamos muitos anos, múltiplos anos limpo, né? E é muito legal, assim, poder reviver essa história da nossa literatura. Mas eu queria voltar um pouquinho, Júnior, aí na questão do apadrinhamento, né? Falando ainda sobre esse tema. Assim, eu já estou aí em alguns ciclos, né, de apadrinhamento, no terceiro, né? E, assim, talvez uma dúvida aí que a maioria da galera tem aí quando chega, que tem ali o seu primeiro padrinho. É, assim, cara, na tua opinião, cara, é possível saber, assim, o momento de se encerrar um apadrinhamento? Isso, assim, muitas vezes parte do padrinho, também parte do afilhado. Assim, o que você pode trazer para nós, se você tem alguma experiência e como foi, para dividir com a gente? Puxa, Wendel, eu tive um padrinho só, né? Eu não tive essa experiência, mas já tive afiliados que a gente de deixou essa relação, né, de apadrinhamento. Sim, legal. Teve o término, né? E, cara, tá tudo certo, assim, eu acho que da mesma forma que eu identifiquei lá no meu padrinho, eu acho que as pessoas às vezes identificam em mim uma forma de praticar o programa. O que a gente, na verdade, quer, a gente quer ter uma relação mais profunda com alguém e quer ajuda para entendimento dos passos. E também quer um pouco do que aquela pessoa tem a oferecer ali, no sentido de que como é que ela faz para aplicar isso na vida dela. Então a gente usa, porque o nosso programa é um programa de experiência, né? Então a gente compartilha experiências e é um copia e cola de experiências, né? Vai vendo as que dão certo e pode as que dão crer. errado, né? Então, eu acho que está tudo certo. A Irmandade é isso. Se uma pessoa não se identifica mais naquele momento, às vezes o padrinho está num momento de vida diferente, mais atarefado com questões pessoais. Acho que todo mundo que vai, é, assim, muitas pessoas, né? Todo mundo não, mas muitas pessoas vão adquirindo novas responsabilidades na vida com o passar do tempo, em recuperação. E às vezes o tempo começa a ficar limitado e aí o afiliado sente que, poxa, eu preciso de mais encontros, preciso conversar mais, preciso. E eu acho totalmente natural. É, uma coisa que eu vi no meu padrinho, eu queria falar, assim, eu acho que é uma coisa que eu admiro em todos os membros de NA que praticam o programa, que é a aplicação de princípios. É levar tudo levar com bom humor, levar com seriedade, com honestidade, tudo que a gente vive na vida, tentar aplicar princípios, né? Ter humildade, ter tolerância. Então, acho que é o término de uma relação, nas minhas experiências que eu tive com afiliado, assim, nunca foi, pelo menos da minha parte, não tumultuada. Tô brincando aqui, mas sempre foi tranquila. As pessoas buscam novas experiências e, como você falou, né, vão fazendo novos ciclos de paz, porque o programa não termina no 12º, né, dos 12, ele é 12º é só um novo começo, né, ele termina começando de novo e é um ciclo interminável e cada ciclo uma experiência nova. Tamo É junto. legal isso, né, cara? Porque a gente transformou os passos ali nos 12 e ficou uma coisa bem didática, legal, mas não acaba, né? E outra, a gente não está seguindo exatamente uma ordem cronológica. Não, agora, nesse momento da minha recuperação, estou somente no passo 2. Não, tem o passo 1, você está fazendo, um, preciso estar limpo.
admitiu impotência, você tá fazendo um, então, todo dia, irmão. Todo dia você tá fazendo um. E aí você vai, como você falou, eu acho que foi uma fala muito feliz, assim. A gente vai descobrindo os princípios contidos nos outros passos e vai agregando. E aí a gente vai ter que repetir algumas vezes, né? Para a gente ir lembrando coisas que a gente vai esquecendo ao longo do caminho, né? Para ter outras perspectivas. Eu tenho certeza, cara, que o olhar que você teve do primeiro passo há 20 anos atrás não é mais o olhar que você tem hoje, do segundo, do terceiro, e assim vai. Né? É uma coisa viva, a recuperação é uma coisa viva. Então ela vai se transformando, ela vai tomando outras formas. Eu acho que isso fica muito claro para a gente lá no nosso segundo e terceiro passo, né? A nossa forma de ver ou de pensar sobre o poder superior, ela vai se modificar ao longo da recuperação e está escrito lá. Né? Isso vai se modificar e eu acho que isso vale para os passos, para os princípios, para a recuperação como um todo, para o apadrinhamento. A gente vai se descobrindo, pô, não era bem isso que eu queria, não era bem por aqui, eu acho que, né, pode ter outra coisa e tal. Ah, cara, Muito legal. é como eu falei, viver em recuperação para mim realmente é uma aventura de autoconhecimento, cara, sem dúvida. E é tão importante essas experiências trocadas, tanto com o padrinho quanto com o afilhado, que, assim, cara, assim, eu estava partilhando um passo com um afilhado semanas atrás aí, eu cheguei em casa, eu liguei para ele e agradeci ele, cara, por estabelecer cara, um elo espiritual, né, cara, vamos assim dizer, né, cara, essa relação de confiança, de respeito, né, cara, de ajuda, né, tão sensacional, tão espiritual que cria-se um elo mesmo, né? Então, e a partir daí eu acredito que até no momento certo que não dá mais, que vai seguir em frente até que fica tudo mais brando, né? E tudo fica, as portas ainda continuam abertas, não é isso, Júnior? E É isso cara, aí. assim, essa nossa série, né? Estou limpo e agora, né? Esse é o nosso tema. Nós queríamos saber de você, assim, se você, quando antes de chegar na Irmandade, se você tinha algum sonho ou alguns sonhos, pensava em algumas coisas e que não conseguiu realizar, e que depois que você entrou em recuperação, se você conseguiu, né, cara, fazer, cara, sua vida mudou, você olhou e falou, caramba, meu, eu consegui alcançar porque eu tô limpo, né? E com a prática do programa, e é o que você espera aí da sua caminhada aí do programa, fala um pouco para nós aí, cara, do teu limpo e agora. Tamo junto. Eu, assim, vivi muita coisa boa em recuperação. Foi um divisor de águas na minha vida. E eu sou muito grato, né, ao que a NA me deu, de forma gratuita, o que vocês me deram, né? E eu tenho, tenho a plena consciência, assim, de que a vida que eu tenho hoje, ela é melhor, isso tem na nossa literatura, né? Ela é melhor do que uma vida que um dia a gente já sonhou, né? Ela não é só, eu não sei exatamente como está escrito, mas diz que a gente não é só melhor do que a vida que a gente tinha, né? Essa vida em recuperação, mas ela é melhor do que qualquer vida que tenhamos sonhado. Eu acho que é basicamente assim. Eu não, claro, eu sempre tive algumas ambições na vida e, mas antes de chegar no programa não tinha a mínima certeza que ia alcançar alguma coisa. Como eu falei, né, me sentia muito limitado e minha autoestima era muito baixa nesse sentido. E NA me deu a oportunidade de acreditar em mim e de saber que eu tenho valor, que tudo é possível, que basta aplicar princípios, né? Como é uma coisa, é difícil de escutar isso no mundo aí fora, né? Aplicar os princípios, aplicar boa vontade, aplicar tolerância, paciência, assertividade, são os princípios que estão estão dentro do programa, né? E que esses princípios me dariam a liberdade do uso de drogas, né? Perder o desejo e encontrar essa nova maneira de viver.
eu tive boas experiências, como eu tive más experiências também em recuperação, mas como na vida de qualquer pessoa, né? A gente vive altos e baixos, mas, pô, eu alcancei coisas que eu nunca imaginava que ia conquistar. Tive a oportunidade de conseguir um trabalho logo no início da recuperação, e esse trabalho foi evoluindo para um desejo de empreender, a vontade de ter um meu próprio negócio, consegui fazer isso. Trabalho com uma coisa que eu amo hoje. Assim, o trabalho para mim é um. Pô, eu amo o meu trabalho, gosto muito do que eu faço, não me imagino, é, nunca imaginei que faria o que eu faço hoje. Eu faço de uma forma que eu gosto bastante. Tenho uma companheira, tenho uma filha linda, maravilhosa, assim, as coisas de fato aconteceram, né? É, nessa parte material, mas eu acho que o principal, eu acho que aquilo que eu olhei lá no meu padrinho, lá no começo, lá, eu acho que eu estou conseguindo trilhar um caminho para isso, que é ter paz de espírito, ter alegria, bom humor, ter uma serenidade. Pô, isso não tem preço, né? Saber lidar com as emoções, com as coisas que acontecem, lidar com tranquilidade, tomar boas decisões. Como eu tinha dificuldade antigamente para tomar decisões, assim, e hoje, pô, tomar uma decisão consciente, saber quem eu sou e saber as coisas que eu acredito, que eu quero na vida. E às vezes eu me engano também um pouco, e aí entra o companheirismo, a, a partilha, porque outra pessoa pode mostrar um pouco da realidade que a gente não está enxergando, um contraponto. Então, acho que eu tenho todas as ferramentas para lidar com a vida, não importa se são com coisas boas ou ruins, né? As ferramentas o programa me deu, e eu sou muito grato por isso. Pô, Acho que é isso legal, aí, velho. legal. Boa. Legal, cara. E assim, podemos ficar confortáveis, né, com tudo isso que vem acontecendo de bom e com todas essas dádivas da recuperação, porque a nossa literatura está lá, né? Isso é apenas o vislumbre do que tem para vir, né, cara, de bom ainda. Ainda tem muita coisa boa para acontecer, né, cara? É Sem isso aí. dúvida. Show. Legal. Sabe que eu tava, uma das coisas que eu pensei muito, assim, já em recuperação, que foi importante para mim, acho que o programa ele nos encoraja a se autorresponsabilizar pelas coisas, ser responsável. Eu acho que a prestação de serviço, ela ensina um monte de coisas. E uma delas é ser responsável. Olha, tal dia, tal horário, eu me comprometi em abrir a reunião. Eu vou lá e abro a reunião. Quando uma coisa está indo ruim na minha vida, eu olhar para a minha parte em relação a essa coisa. Ver como, me inventariar. Eu olhar qual é a minha contribuição para essa situação ruim ou boa. Então, o fato de ser responsável pelas coisas é muito importante. Eu acho que o serviço ensina isso. E hoje eu tenho uma mãe idosa, né? Tenho 84 anos, pô, minha mãe, eu tenho uma filha adolescente. Então, eu sou responsável, eu ajudo, eu contribuo, eu participo ativamente da vida delas, da minha companheira, do meu enteado, da minha irmã, das pessoas que trabalham comigo, mas sempre tentando olhar assim, qual é a minha responsabilidade em tudo isso, porque o programa já fala logo no início, assim, ó, você não é culpado pela tua adicção, mas você é responsável pela sua recuperação. Então, eu acho que ter esse sentimento de que olhar para tudo e pensar sempre qual é a minha parte em relação a isso, eu acho que ajuda muito a viver. E eu aprendi servindo várias outras coisas também, né? O escutar, discordar sem ser desagradável, não ser centralizador, porque tem uma tendência a centralizar, a ser controlador, e o serviço ensina isso, ensina a ser assertivo, a falar de forma não agressiva, porque é um monte de pessoas que pensam de forma diferente, tentando chegar ao mesmo objetivo, que é levar a mensagem para o adicto que não sofre. Então, eu acho que a prática dos princípios é uma das coisas mais importantes, né, que a gente tem hoje para fazer na vida, é tentar
ser responsável pelas minhas ações e se baseando elas em princípios, né? É isso aí, mano, é isso aí. Sem princípios fica difícil o negócio, né? Tá lá, né, dizendo os laços que nos unem, né? Para quem não sabe, a gente tá falando aqui, não é de lacinho de festinha de aniversário, de colocar em presente, não, hein? A gente tá falando de princípios aí, tá falando de tradições, né? É isso aí. Júnior, cara, tem um finalzinho aqui, a gente tá chegando pertinho do final e a gente vai fazer um bate-bola aqui contigo rápido, né? Eu vou falar aqui uma palavra e, mano, fala o que vier na sua cabeça aí. Pode ser uma outra palavra ou uma frase curta aí que, nesse momento, define o que você está ouvindo. Tranquilo? Tranquilo, vamos lá. Vamos lá. Primeira palavra, então. Apadrinhamento. Confiança, Adicção. dor, Passos. solução, Serviço. um poder maior, Boa vontade. essencial, Serenidade. objetivo, Oh, identifica, hein? Poder superior. para mim é tudo. Tradições. A base, Por último, grupo. força. É isso aí. Cara, Top, Pô, show, difícil essa, né? que sensacional. bacana, hein? Que bacana. Tamo junto. A gente vai chegando, então, no final desse episódio, infelizmente. Assim como nas nossas reuniões, a gente tem um tempo para começar, um tempo para finalizar, né? Eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa, assim, que você acha que é importante, né? Principalmente os nossos membros que estão chegando agora na Irmandade, né? Ou para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez sobre Narcóticos Anônimos. Eu acho que quem ainda não chegou, o que eu posso falar se dê uma chance, né? Eu acho que a pessoa tem que experimentar e vivenciar com a própria, ter a própria experiência com a Irmandade, né? Legal. Não tenha dúvida que vai ser super bem-vinda. A gente só tem um objetivo como Irmandade, é o único objetivo que a gente tem, é que mais pessoas possam encontrar aquilo que a gente já encontrou. Então, se essa pessoa estiver escutando, se dê uma chance, né? E para nossa galera, assim, essa minha experiência, acho que a maioria tem a sua e eu tenho a minha, específica minha, e eu acho que a liberdade que o programa nos dá, ela tem que ser valorizada. A gente, cada um tem uma experiência, tem pessoas que se voltam mais a serviço de grupo, tem pessoas que são mais servidoras administrativas, tem gente que trabalha passo de um jeito, né? Mas o programa está aí para todo mundo e, e é isso aí. E agradecer vocês aí pelo serviço, porque esse é um serviço também muito Boa. importante, novo. É, eu sou entusiasta de atividades novas, falei um pouco antes ali, né, sobre isso. Eu acho sensacional essas iniciativas aí, tamo junto. Legal. Júnior, cara, mais uma vez, então, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, tá? Foi um prazer enorme aqui trocar essa experiência, aqui ouvir um pouco da tua experiência. Eu sei que tem muito mais coisa, a gente sempre fica com aquele sentimento, às vezes, de puxa vida, eu deveria ter falado um pouco mais sobre isso, sobre aquilo. Mas, ó, você quer ouvir um pouco mais? Vai para a reunião, pessoal. Chega lá no grupo, partilha, compartilha esse episódio com outros amigos aí, companheiros e companheiras que precisam ouvir um pouco sobre Narcóticos Anônimos e a experiência de um adicto em recuperação, tá bom? Para Tamo quem ficou junto. até o final mais uma vez, se você conhece alguém que tem problema com drogas, não sabe para onde ir, o que fazer, cara, indica Narcóticos Anônimos. É um programa livre, é um programa gratuito, anônimo e tá há mais de 50, 60 já. Mais de 60, né?
Mais 60 anos 70 aí. anos. 70. anos. Nossa, mano, quanto tempo aí salvando vidas no mundo todo, não é isso? É isso aí. E é isso. Obrigado, Júnior, mais uma vez. Sensacional. Cara, Tamo junto. tem um trecho aí da nossa literatura que eu acho que é assim, primordial e diz que o coração de NA bate quando dois adictos partilham sua recuperação, cara. E é isso que a gente tenta fazer aqui também, né? Muito obrigado por dividir com nós, né, cara? Obrigado, pessoal. Um forte abraço a todos. É isso aí. Valeu. Para encontrar Tamo uma junto. reunião de Narcóticos Anônimos, entra no nosso site na.org.br. Lá você encontrará reuniões presenciais e virtuais. Ou então liga para o nosso linha de ajuda 132 ou 3003-5222 e ainda 0800 221 0221. Narcóticos Anônimos também pode ser encontrado no Facebook e Instagram. Basta digitar Narcóticos Anônimos nas suas redes sociais para encontrar os nossos canais oficiais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Compartilha nosso vídeo, comenta para que essa mensagem possa chegar a quem precisa. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. E não esqueça, a jornada continua.